Eu quero te convidar a mais um, assim está escrito na Bíblia, que encontra-se no livro de 2 Reis, capítulo 19, o versículo 14. Na minha Bíblia tem um título que fala a oração de Ezequias. Aqui, nessa oração que esse homem fez, podemos tirar grandes verdades de quem é o meu e de quem é o seu Deus. Sim, o nosso Deus, o nosso formador, aquele que me formou, aquele que te formou, aquele que nos criou, aquele que te sustenta, por isso que você está aí firme de pé na fé, é porque Deus te sustenta. Então, se você se encontra em pranto, preocupado, triste, angustiado, abalado, desesperado, talvez seja porque você ainda não conhece o poder do seu Deus. Talvez que seja porque você ainda não conhece tão poderoso é o seu Deus. O nome dele é o Todo-Poderoso, General de Guerra. O nome dele é o Invencível. É aquele que nada, não tem nada que o vença, nem ninguém. Não existe homens, seres humanos, nem demônios, muito menos o diabo, não o vence. Ele é invencível. Esse é o nosso Deus. Escute a palavra, se alimente, para que você esteja forte e firme para enfrentar a guerra, a batalha e vencer. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante quem? Perante o Senhor. Então o que é que você tem que fazer com esse problema aí que veio contra você? O que você tem que fazer com esse diagnóstico do médico? O que é que você tem que fazer com a má notícia que você recebeu? O que é que você tem que fazer com esse problema que surgiu, chegou sem avisar, chegou sem você esperar? O que é que você tem que fazer? Você recebeu, assim como ele recebeu a carta e a leu. E ele não deixou para lá, não, aquela má notícia. Ele foi para onde? Para a casa do Senhor, apresentar a causa, apresentar o problema ao Senhor. Aquele que pode guerrear as minhas e as tuas lutas e as tuas batalhas. Amém? E diz no 15, e orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque Deus não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Então veja bem que no versículo 15 ele diz aqui que ele orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor Deus de Israel, que és entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Quem foi que fez céus e terra? O mesmo que fez o céu e a terra é o mesmo que tem controle sobre céus e sobre a terra. O reino dele está acima de todos os outros reinos, então não há o que temer, não há o que se preocupar. Se a causa você já colocou na mão do Senhor, a vitória já é certa. Amém? E ele diz no 16, inclina ao Senhor o ouvido e ouve, abre Senhor os olhos e vê, ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Então aqui quem estava falando era um servo do Senhor, era um filho do Senhor, um homem que andava ali para agradar o Senhor, fazia a vontade do Senhor. Então a afronta foi contra o reinado o reinado do rei Ezequias, só que quando mexeu com o rei Ezequias, não mexeu só com o rei Ezequias, mexeu também com o próprio Deus, estava mexendo com Deus. E ele foi recorrer a Deus, que era Deus que poderia lutar e batalhar a favor dele e dar a vitória para ele. Não será diferente se mexeu com você, você crê em Deus, sua vida está na mão do Senhor. Não mexeu só com você, mexeu também com Deus. Então quem vai te dar a bênção, a vitória é o Senhor. E ele diz, verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras e lançaram no fogo os deuses deles.
porque deuses não eram, senão obra de mão de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Então, por que aqui que está falando que eles destruíram os deuses deles? Porque não era um Deus como o Deus vivo, né? Forte, grande e poderoso. Eles eram Deus de pedra. Por isso que os destruíram. Por isso que perseguiu aquele povo e destruiu os deuses dele. Porque não era um Deus vivo como o nosso Deus é. Mas era um Deus de pedra. Como ele diz no versículo 17. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras. É verdade que eles foram lá, destruíram com tudo do rei da Síria e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Então veja bem, por isso que destruíram a eles, os deuses deles, por isso que os deuses que essas pessoas tinham não os protegeram, porque era madeira e pedra, não passava só de pedra e madeira, por isso que foram destruídos e não protegeu o povo deles. E ele diz no 19, agora pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Então, Senhor, livra-nos para que eles vejam e saibam que o Senhor não é um Deus como o Deus deles, Deus de pedra, de madeira, mas que vejam que o Senhor é um Deus vivo, que o Senhor é forte, é grande, é poderoso, que quem manda na verdade é o Senhor. Então, haja ao nosso favor. Foi essas palavras que ele fez diante do Senhor. Então, também não será diferente na minha e na sua vida se tão somente você também se colocar na posição de orar ao Senhor, de invocar a presença do Senhor, de buscar a Deus através do seu clamor, através da sua oração, através da sua petição. Diante a essa situação é necessário invocar o poder do Senhor. Veja bem que ele recebeu uma carta de afronta. Veja bem que ele recebeu uma má notícia, sem esperar, sem ninguém avisar, daquele problema, daquela situação, como disse no versículo 14, tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Ele recebeu a carta e leu. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor. Então o que é que você tem que fazer? Diante ao diagnóstico do médico, pegar o resultado do exame que deu o quê? Que acusou a doença. Você tem que apresentar a Deus. Você tem que colocar a causa diante do Senhor. Olha aqui, Deus. O médico falou que é doença incurável, que não tem cura. Mas eu creio que o Senhor pode me curar. Eu creio que o Senhor é a minha cura. Então o que é que você tem que fazer diante da má notícia? Que o filho está no mundo das drogas, diante que você descobriu que o seu esposo está lhe traindo, a esposa está lhe traindo, o que é que você tem que fazer? Você tem que colocar a causa, levar a situação para o Senhor e apresentar ao Senhor, e Ele vai te livrar, Ele vai livrar de todo esse pavor. Basta tão somente você confiar no Senhor, basta tão somente você colocar a causa nas mãos do Senhor, assim como Ele fez essa atitude de fé, assim como Ele elevou a fé dele, a esperança dele, confiou no Senhor, não importou o tempo nem o momento em que ele se encontrava. Quem disse a você que quando está tudo terrível é o momento de não buscar o Senhor? É o momento de buscar o Senhor quando está tudo bom e quando vai tudo mal também. Quando está tudo bom, a gente permanece na presença, nos caminhos do Senhor para agradecer, como um agradecimento por tudo que Ele fez, está fazendo e vai fazer. E quando não vai nada bem, aí é necessário você permanecer nos caminhos do Senhor, você buscar a presença do Senhor para que Ele venha te fazer muito mais que vencedor, através da luta, através da guerra, através da batalha, através da enfermidade, através do problema no casamento, problema espiritual, através do problema financeiro. É necessário você permanecer nos caminhos do Senhor, diante do desânimo, diante da decepção, diante da desilusão. É necessário você buscar o Senhor, é necessário você apresentar a causa ao Senhor, diante da angústia, da tristeza, do pânico, do medo, diante da preocupação, do desespero. É necessário você permanecer nos caminhos do Senhor, é necessário você permanecer buscando ao Senhor, para que Ele venha te fazer muito mais que vencedor, pois aqui está o exemplo para mim e para você. Ele colocou a causa, a situação nas mãos da pessoa certa, na mão daquele que é um guerreiro e quando luta é para ganhar. Ele colocou a causa, a situação na mão da pessoa certa, na mão daquele
aquele que nada nem ninguém o vence. Ele é o vencedor. Ele faz também aqueles que confiam nele, aqueles que clamam a ele, aqueles que oram a ele, aqueles que buscam socorro, refúgio nele, ele faz também muito mais que vencedor. Para isso acontecer na sua vida, para o Senhor se levantar ao seu favor, basta tão somente você buscar o Senhor, a presença do Senhor, você colocar a causa nas mãos do Senhor e ele vai te fazer muito mais que vencedor. Amém?